Salve, salve rapaziada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independentemente do horário que você estiver vendo este vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre essas contratações que São Paulo fez. Na verdade eu tinha prometido pra vocês ontem, prometido não, né? Eu tinha falado pra vocês ontem que hoje, né, no horário da manhã, em pauta aí, no vídeo das 10 da manhã, eu iria comentar sobre a live, né? A entrevista que o Júlio Casares deu pra si mesmo com o apresentador lá do SPFC Play, aquela live respondendo jornalistas, respondendo perguntas de sócio-torcedor também, mas eu assisti de novo, né, ouvi bonitinho toda a entrevista, e tirando aquela casearezada que ele dá mesmo, aquela pavãozada que ele dá mesmo, tem muita coisa que a gente ainda vai ver. Falou de reforma do Refis, reforma do Refitório, reformas lá no CT da Barra Funda, falou da questão da SAF que está no mesmo patamar que estava antes, né, que estava nas mãos da consultoria lá da Álvares e Marçal. Então nada evoluiu muito, a menos uma frase dele que eu peguei e aquilo fora de contexto pode causar um problema. Se vocês forem reassistir, na pergunta do Arnaldo Ribeiro, lá do Arnaldo Tironi, ele fala que vai tentar mudanças no estatuto novamente, não sei se em prol da SAF ou contra a SAF, quando ele vai abordar a questão do São Paulo ser o clube mais antidemocrático do Brasil, que podem haver mais mudanças do estatuto. Isso fica meio nas entrelinhas, se é para bom ou se é para ruim, porque até agora só mexeram para ruim, né? Porque não era permitido reeleição e agora é permitido. A gente sabe que o Júlio Casares muito provavelmente, se houver uma reeleição, vai conseguir ser reeleito. Pouca coisa sobre abrir para sócio-torcedor, tudo muito vago, tudo muito não transparente como essa gestão prometeu ser. Então, desculpa, eu não consigo fazer, por base de uma entrevista, por base de uma live dele, projeções futuras positivas. Para mim as coisas estão no mesmo patamar. Então, desculpa, gente, não vou ficar aqui comentando linha por linha do que disse o Casares, sendo que a maioria parece promessa de político. Então, novamente, deixe o seu like, deixe o seu gostei, como eu peço todos os dias aqui. Sempre vou pedir para vocês deixarem o seu like, deixarem o seu gostei. Se você é novo, tá vindo pela primeira vez no canal, quer descobrir quanto que o São Paulo gastou até agora nas contratações e também aí sobre o Jackson Mendes, que deve estar aterrissando no Brasil no momento que você estiver vendo esse vídeo, já deve ter foto pipocando por ele aí nas interwebs da vida. Lembrando que hoje às 18h30, na nossa tradicional live do fim de expediente, muito provavelmente o anúncio do Jackson Mendes já vai ter acontecido também, então a gente coloca o anúncio também na live. Então, se inscreve, se inscreveu? Deixou seu like, ativou o sino, ativou tudo aí, comentou, comenta não, né? Espera acabar o vídeo pra vocês comentar. Mas vamos lá, rapaziada. Primeiro, falando um pouquinho do Jackson, ele pegou um voo de Miami e São Paulo nessa madrugada, no momento que eu tô gravando esse vídeo, inclusive ele deve estar no voo, deve estar assistindo um bom filme pra dormir aí, talvez o Batman novo do Robert Pattinson, que é um filme maravilhoso. É um filme delicioso pra dormir, tem aquela Gotham escura, chuvoso, é um puta filme. É um ótimo filme, mas é um bom filme pra dormir também, que bota você no clima. Então o Jackson deve estar a caminho do Brasil, deve estar aterrissando em São Paulo por volta das 10 ou 11 da manhã, no máximo meio-dia, já deve ir pro CT da Barra Funda ou para um hotel descansar e depois pro CT da Barra Funda para fazer os exames médicos e ser anunciado pelo São Paulo. Então a gente vai colocar aqui linha por linha, já falamos aí do Jackson, vamos colocar linha por linha, agora deve estar tendo na tela aí para vocês, quem o São Paulo... Eu sou tão lazarento que é capaz de usar bloco de notas e o WhatsApp para fazer essas coisas, tão preguiçoso que eu sou, ao invés de usar Excel, as coisas que prestam, né? Para fazer esse tipo de coisa. Vamos colocar aqui linha por linha o quanto São Paulo gastou até agora, porque a gente fala muito de austeridade financeira. Eu não sei ao certo, eu não sei com 100% de precisão quanto cada um desses atletas vai ganhar. A gente tem na cabeça o quanto eles ganhavam nos seus clubes anteriores e o quanto o São Paulo estava disposto a pagar. O que fica claro é que não chegou ninguém para ganhar um salário altíssimo. Não chegou ninguém ganhando mais do que o Nicão chegou ano passado, por exemplo. Ninguém para ganhar mais de 500, 600 picanha por mês. Isso tá mais do que claro. Agora, o quanto o São Paulo gastou em cada uma dessas a gente consegue. Vamos para o primeiro reforço que custou, que foi o Rafael, porque o Pedrinho, eu vou colocar um asterisco no Pedrinho, no Marcos Paulo, por exemplo, que a gente vai calcular depois. Mas primeiro o Rafael. O Rafael, o São Paulo pagou 5 milhas. 5 milhas, né? Não as milhas de passagem aérea, mas 5 milhões de reais ao Atlético Mineiro. Esse valor pode ser, acho que todos os valores na verdade são parcelados, nenhum à vista. Eu não acredito que o São Paulo tenha pago nenhum à vista. Se tiver, eu faço uma correção aí na tela no momento aí da edição. Mas 5 milhões no goleiro Rafael, foi o primeiro que o São Paulo contratou que pagou alguma coisa. O Pedrinho vai pagar aí no final do empréstimo em dezembro, que pode parcelar também.
5 milhões no Rafael, mais 5 milhões e meio, que já totalizam aí 10 milhões e meio, no Wellington Rato. 5 milhões e meio no Wellington Rato, 5 milhões no Rafael, totalizando aí 10 milhões e meio praticamente, 10 milhões de reais e 10 milhões e 500 mil reais com esses dois. O Alan Franco, zagueiro que ontem invadiu, inclusive, a live do Júlio Casares, presidente do São Paulo, invadiu a live ali, já se apresentando ali antecipadamente, né? Depois ele foi anunciado nas redes oficiais do clube. Ele custou já um pouquinho mais caro, já foi praticamente aí o dobro do... Já foi o Rato e o Rafael juntos. O Alan Franco custou algo na casa dos 12 milhões e meio. Lembrando que o São Paulo vai pagar uma parte em 2023, uma parte em 2024 e uma parte em 2025. O Atlanta United permitiu que o São Paulo fizesse esse esqueminha Casas Bahia, esse esqueminha parcelamento, que o São Paulo tá certo, se o clube permitir o parcelamento, parcela mesmo, joga um pouquinho para frente para não acumular, porque a gente não tem essa grana toda que outros times têm, mas o São Paulo também não tá quebrado, né? Porque muita gente fala que o São Paulo tá quebrado. Não, quebrado não tá. Um clube que movimenta mais de R$500 milhão por ano não tá quebrado. Então foram 12 milhões e meio no Alan Franco, alguns falaram 15. As fontes que eu acredito um pouquinho mais falaram 12,5. Então foi algo nessa casa, 12,5, 15, menos do que o Léo Pelé custou para o Vasco, né? Mas enfim, se a gente vendeu um ruim por 16 e comprou um bom por 12, tá ótimo, né? Tem 4 ainda de lucro. 12,5 no Alan Franco, 5,5 no Wellington Rato e 5 no Rafael. Já tem aí 23 milhões de reais que o São Paulo gastou nessa janela. Eu li que o São Paulo previa ali 20 a 25 milhões de reais para gastar. Gastou 23 já. O Jackson vem com um contrato livre. Tudo bem que ele vai receber salário, vai receber luvas, a tia da cantina vai fazer comidinha para ele, então nada é de graça, eu sei, senhores, mas não tem que pagar nada a clube nenhum. Como o São Paulo teve que pagar o Goianiense, pagar o Atlético Mineiro e pagar o Atlanta United pelo passe pela taxa de transferência do Alan Franco. Eu falo passe, eu entrego a idade, né? A galera pensa que eu sou um pouquinho mais novo, outros pensam que eu sou mais velho, mas enfim, falar o passe do jogador entrega a idade, a taxa de transferência, né? Termo Nutella aí que se usa hoje em dia, enfim. Já gastou 23 milhões. O Pedrinho e o Marcos Paulo seriam os mais caros do São Paulo nesta janela, porém o São Paulo ainda não executou, né? Só vai executar no final do empréstimo, se eles se destacarem aqui, o preço de compra fixado. O Pedrinho é na casa dos 22 milhões de reais e o Marcos Paulo 17,5. Os dois juntos vão custar algo em torno de 39 a 40. Então, se caso no final do empréstimo desses dois o São Paulo queira executar o preço de compra, queira executar a cláusula de compra, perdão, a cláusula, né, não o preço, executar a cláusula de compra, parcelando ou não, os dois juntos vão dar aí quase 40 milhões de reais. A gente junta 40 com mais 23, 63 milhões de reais. Já é uma janela um pouquinho mais cara. Tudo bem que aí se a gente for comparar com outras janelas, como a de 2019, que o São Paulo comprou Pablo e depois trouxe Tietê também lá pro Cuca em 2019, só esses dois foram 50, o Volpi foi mais 20, foi 60 também. Volpi, Pablo e Tietê custaram mais de 70 milhões de reais ao São Paulo, se a gente for fazer a conta, né, se não for da minha cabeça, se a gente for fazer a conta bonitinha. Então o futebol hoje tá caro, gente. Qualquer jogador um pouquinho melhor tá custando caro. O Pedrinho, se ele tivesse vindo do São Paulo direto do Oeste ou direto do Red Bull Bragantino, seria mais barato do que comprar do Lokomotiv da Rússia. Seria mais barato comprar o Pedrinho em real do que comprar em euro. O cara foi para a Europa, ele vai ficar mais caro. Caso os dois se destaquem e o São Paulo execute no final da compra, vai fechar aí essa janela com 63 milhões de reais. O que é uma janela, né? Se a gente for considerar que a gente vendeu o Gabriel Sara por 58, a venda de um Gabriel Sara praticamente paga todos esses jogadores que vieram. Você vende um Gabriel Sara por 58 e traz todos esses jogadores, supondo aqui, né? Fazendo a famosa supunhetação, o supunhetamento de que Marcos Paulo e Pedrinho vão dar certo no seu período de empréstimo e o São Paulo execute a cláusula de compra. Dos dois. Estamos considerando os dois dando certo, que é o que a gente espera mesmo. A gente espera que esses meninos se adaptem bem, consigam jogar, sejam líderes de assistência, tenham uma ótima participação em gols, dribles e tudo mais. Esperamos que eles deem certo aqui. E o São Paulo tem que se planejar para contratar eles. O São Paulo tem que pensar de forma positiva. Pensar, pô, esses moleques vão dar certo, eu vou comprar os dois. Não, eu vou comprar os dois, tem que pensar assim. Tem que já juntar o dinheirinho, já montar o carnê do Pedrinho e do Marcos Paulo. E o São Paulo tem grana para isso, que como eu falei, o São Paulo em 2022 arrecadou próximo dos 600 milhões de reais, a informação que a gente tem até agora. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Mas pela bilheteria, pelas vendas de jogadores,
pelas vendas de jogadores da Europa, de Casemiro e Antony, que já chuviscou uma parte para o São Paulo, mesmo pagando rios de dinheiro pelo Galopo, o São Paulo tem uma graninha ali interessante no seu cofre. O São Paulo não é um pobre coitado. O São Paulo é uma puta empresa que foi mal administrada por 5 anos na gestão Leco. Ainda eu acho mal administrada, mas pelo menos é mal administrada, não incompetentemente administrada. Bom, é isso, rapaziada. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de comentar se você achou caro, se você achou barato, se pô, quanto será que Careca, Miller, Raí custariam nos dias de hoje? Comentam aí. Quantos vocês acham? Comenta aí. Eu vou dar um desafio pra vocês. Quanto vocês acham que a galera dos anos 80 e do começo dos anos 90 iria valer no São Paulo Futebol Clube? Por quanto o Leco venderia esses caras? O melhor ainda, esse desafio aqui, quero ver quem vai acertar. Tamo junto, rapaziada, e vamos São Paulo, inferno.